O sol escaldante de Salvador escondia segredos sombrios nos jardins da mansão Albuquerque. Quando a governanta Idalina flagra a nora da matriarca tentando empurrá-la na piscina, uma teia de mentiras começa a se desfazer. Determinação e coragem a levam a desmascarar um plano cruel que ameaça destruir uma das famílias mais poderosas do Nordeste. Mas ninguém esperava que a mulher simples da casa fosse a única capaz de derrubar a máscara perfeita da vilã. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. O sol escaldante de Salvador castigava o jardim da mansão dos Albuquerque, uma das famílias mais tradicionais e abastadas do Corredor da Vitória. Idalina Pereira, 52 anos, trabalhava havia 15 anos como governanta para Dona Berenice Albuquerque, 75 anos, matriarca de uma das maiores construtoras do Nordeste brasileiro. Naquela tarde abafada de janeiro, enquanto organizava os aposentos da senhora, Idalina ouviu um grito agudo vindo da varanda que dava para a piscina. Largou imediatamente as roupas que dobrava e correu pelo corredor decorado com quadros de artistas baianos consagrados. Ao chegar na varanda, presenciou uma cena que congelou seu sangue. Helena Mascarenhas, a nora de Dona Berenice, empurrava discretamente a idosa em direção à beirada da piscina. A matriarca, desequilibrada, inclinava-se perigosamente para a frente. Dona Berenice! Idalina gritou, correndo e conseguindo segurar o braço da patroa no último instante. Cuidado, senhora! Helena, uma mulher de 38 anos, cabelos perfeitamente escovados e unhas sempre impecáveis, mudou instantaneamente sua expressão, adotando um semblante de preocupação. Nossa, que susto! A senhora está bem, Dona Berenice? Acho que teve um mal-estar. Já ainda bem que Idalina chegou a tempo. A idosa, ainda trêmula, segurou-se no braço da governanta. Pato, eu não sei o que aconteceu. De repente senti como se alguém tivesse me empurrado. Imagine, sogra querida. Helena sorriu com falsa doçura. A senhora deve ter tido uma tontura com esse calor. Venha, vamos entrar. Idalina, prepare um chá para acalmar os nervos de Dona Berenice. Enquanto ajudava a matriarca a se sentar na poltrona da sala, Idalina não conseguia tirar da cabeça a imagem que vira. Não fora um mal-estar. Que ela testemunhara claramente Helena, empurrando Dona Berenice em direção à piscina. A senhora quer que eu ligue para o Dr. Eduardo? Perguntou, referindo-se ao filho único de Dona Berenice. Não, não. A idosa balançou a cabeça. Meu filho está ocupado na construtora. Não quero incomodá-lo com bobagens. Helena, que ajeitava uma almofada atrás de Dona Berenice, lançou um olhar frio para Idalina. É isso mesmo. Não vamos preocupar Eduardo à toa. Sabe como ele fica estressado quando interrompem seu trabalho. Idalina assentiu, mas enquanto preparava o chá na cozinha, sua mente trabalhava. Aquele não era o primeiro acidente estranho que Dona Berenice sofrera nos últimos meses. Houve a queda na escada, quando Helena, coincidentemente, estava sozinha com a sogra. Os remédios de pressão que sumiram misteriosamente. O jantar que deixara apenas Dona Berenice indisposta. A governanta sabia que a matriarca detinha 60% das ações da construtora Albuquerque, fundada pelo falecido marido, enquanto o filho Eduardo possuía os outros 40%. Se algo acontecesse com Dona Berenice, Eduardo herdaria tudo, e Helena, sua ambiciosa esposa, passaria a ter acesso à fortuna completa da família. Quando voltou à sala com o chá, Helena já se despedia, alegando compromissos. Cuide bem da minha sogra querida Idalina. Voltarei mais tarde para ver como ela está. Sorriu, mas seus olhos permaneceram frios. Após a saída da nora, Dona Berenice suspirou. Idalina, às vezes sinto que estou ficando louca. Tantos acidentes estranhos ultimamente. A governanta sentou-se ao lado da patroa, uma liberdade conquistada ao longo dos 15 anos de convivência próxima. Dona Berenice, a senhora não está louca. Eu vi o que aconteceu hoje. A idosa pousou a xícara de chá a mãos trêmulas. Você viu? Então não imaginei? Não, senhora. Eu vi Dona Helena empurrando a senhora em direção à piscina. Dona Berenice fechou os olhos, uma expressão de dor cruzando seu rosto enrugado. Meu Deus, por que minha nora faria isso comigo? Sempre a tratei como filha.
Idalina segurou as mãos da patroa com carinho. Eu não sei, senhora, mas prometo que vou descobrir e protegê-la. Naquela noite, depois que Dona Berenice se recolheu, Idalina sentou-se na pequena mesa da cozinha e começou a escrever em um caderno novo todas as ocorrências estranhas dos últimos meses. Datas, horários, circunstâncias. Precisava documentar tudo. No dia seguinte, usou sua folga para ir ao centro de Salvador. Com suas economias, comprou 2 pequenas câmeras discretas, daquelas usadas para segurança residencial, que podiam ser conectadas ao celular. A tecnologia não era sua aliada. Aos 52 anos e com pouco estudo formal, Idalina teve que pedir ajuda ao vendedor para entender como funcionavam os equipamentos. Mas aprendeu rapidamente. Sua determinação em proteger Dona Berenice era maior que qualquer dificuldade técnica. Quando voltou à mansão, escondeu cuidadosamente uma câmera na sala principal, direcionada para o sofá, onde Dona Berenice costumava sentar, e outra no corredor que dava para o quarto da matriarca, ambas com sensor de movimento para economizar bateria. Naquela mesma noite, enquanto Idalina lavava a louça do jantar, ouviu vozes alteradas vindas da sala. Aproximou-se silenciosamente e viu Helena discutindo com Dona Berenice. A senhora precisa entender que Eduardo está sobrecarregado. Seria muito mais fácil se transferisse mais ações para ele administrar. Afinal, a senhora já não tem mais idade nem disposição para ficar se preocupando com negócios. Helena, querida, Eduardo já administra a empresa, mas a distribuição das ações foi decisão do meu Augusto antes de partir, e pretendo respeitá-la. Mas, sogra, a voz de Helena agora era melosa. A senhora não confia no seu próprio filho? No meu Eduardo? Confio plenamente, querida, mas os arranjos atuais funcionam bem. Não vejo motivo para mudá-los. Helena ajeitou o cabelo, visivelmente irritada, mas mantendo o sorriso artificial. Pense nisso, por favor. Seria um alívio para Eduardo, e a senhora poderia finalmente descansar. Quando Helena saiu da sala, Idalina verificou o celular. A câmera havia captado toda a conversa. A governanta sentiu um calafrio. A ganância da nora era mais evidente do que imaginava, e sua patroa estava em perigo. Naquela noite não conseguiu dormir. Sabia que precisava fazer algo e rápido, antes que fosse tarde demais. Nas semanas seguintes, Idalina tornou-se a sombra de Dona Berenice. Enquanto cumpria suas funções de governanta, com o mesmo zelo de sempre, mantinha os olhos atentos a cada movimento de Helena na mansão. O caderno de anotações já acumulava diversas entradas suspeitas. O de fevereiro. Remédios de pressão de Dona Berenice sumiram novamente. Helena esteve no quarto mais cedo, sozinha. 15 de fevereiro. Encontrei óleo no segundo degrau da escada principal. Limpei antes que alguém pudesse escorregar. 20 de fevereiro. Apenas a sobremesa de Dona Berenice tinha gosto estranho. Fingi provar e substituir por outra porção quando Helena foi atender o telefone. O sol já se punha quando Eduardo Albuquerque chegou em casa naquela sexta-feira. Alto, com cabelos grisalhos nas têmporas apesar dos 45 anos, carregava a expressão cansada de quem passara o dia inteiro em reuniões. Helena o recebeu na porta com um beijo e um drink já preparado. Como foi seu dia, meu amor? Resolveu aquele problema com o projeto do centro empresarial? Eduardo tomou um gole da bebida antes de responder. Parcialmente. Amanhã tenho mais uma reunião decisiva. Olhou em volta. Onde está minha mãe? Descansando no quarto. Teve outro de seus mal-estares hoje. Helena fez aspas com os dedos ao pronunciar mal-estares. De novo? Estou preocupado. Talvez devêssemos consultar outro médico. Helena ajeitou a gravata do marido. Querido, sua mãe tem 75 anos. É natural que tenha alguns problemas de saúde. Não se preocupe, estou cuidando dela. Idalina, que ouvia a conversa da cozinha, sentiu um arrepio. A falsidade de Helena era tão palpável que se perguntava como Eduardo, um homem inteligente nos negócios, podia ser tão cego quando se tratava da esposa. Mais tarde, enquanto servia o jantar, Idalina observava a interação entre o trio. Eduardo sempre atencioso com a mãe. Dona Berenice, visivelmente mais frágil e desconfiada nos últimos tempos. E Helena oscilando entre falsa doçura e olhares gélidos quando acreditava que ninguém a observava. Mãe, Helena me contou que a senhora teve outro mal-estar hoje.
comentou Eduardo, servindo-se de arroz. Dona Berenice lançou um olhar rápido para Idalina antes de responder. Sim, uma tontura passageira. Nada sério. Mesmo assim, quero que a senhora consulte o Dr. Ramírez na segunda-feira. Vou pedir a Idalina que agende. Idalina sempre me acompanha nas consultas, afirmou Dona Berenice com firmeza, para desgosto visível de Helena. Mas, querida sogra, eu poderia levá-la dessa vez. Idalina tem tantas responsabilidades aqui em casa, sugeriu Helena com falsa preocupação. Prefiro Idalina, insistiu a idosa. Ela conhece todo o meu histórico médico. Helena forçou um sorriso, mas seus olhos traíram a irritação. Depois do jantar, quando todos já haviam se recolhido, Idalina verificou as gravações das câmeras em seu celular. Uma conversa capturada horas antes fez seu sangue gelar. Helena, pensando estar sozinha com Dona Berenice na sala, deixara transparecer seu verdadeiro caráter. A senhora já deveria ter assinado aquela transferência de ações, porque insiste em se agarrar ao controle de uma empresa que nem sabe mais administrar. Não questione minhas decisões, Helena, respondera Dona Berenice com uma firmeza surpreendente. A construtora Albuquerque é o legado do meu Augusto e será dividida como ele determinou. E quanto tempo acha que vou esperar? Anos, décadas. A senhora parece não entender que já está ultrapassada. A gravação mostrava Helena aproximando-se ameaçadoramente da sogra, que se encolhera na poltrona. Apenas a chegada inesperada de Eduardo interrompera a discussão, fazendo Helena retomar instantaneamente sua máscara de nora devotada. Idalina sentiu as mãos trêmulas ao desligar o celular. A situação era ainda mais grave do que suspeitava. Helena não escondia mais sua ambição e impaciência quando estava a sós com a sogra. E se seu próximo acidente fosse fatal? Na manhã seguinte, Idalina tomava café na cozinha quando Conceição, a cozinheira, sentou-se à sua frente com expressão preocupada. Idalina, preciso lhe contar uma coisa. Ontem à noite, quando vim buscar água, vi Dona Helena mexendo nos remédios da patroa. Idalina franziu o senho. Como assim mexendo? Ela estava trocando os comprimidos de pressão de um frasco para outro. Quando me viu, disfarçou dizendo que estava apenas organizando. A governanta apertou a xícara entre as mãos. Conceição, isso é muito sério. Você tem certeza do que viu? A cozinheira assentiu com firmeza. Tenho, sim. Que não é a primeira vez que noto coisas estranhas. Semana passada peguei ela colocando algo na sopa que seria servida apenas para Dona Berenice. E você não me contou? Idalina não conseguiu esconder sua indignação. Perdão, Idalina, fiquei com medo. Tenho 5 filhos para criar e preciso desse emprego. Mas depois do que vi ontem à noite, não posso mais ficar calada. Dona Berenice sempre foi boa para todos nós. Idalina respirou fundo, tentando ordenar os pensamentos. Obrigada por me contar, Conceição. Mas, por enquanto, não comente isso com ninguém, nem mesmo com os outros funcionários. Estou reunindo provas contra Dona Helena. Provas? Que tipo de provas? Tenho registrado tudo em um caderno e instalei câmeras discretas pela casa. Já tenho gravações comprometedoras, mas ainda não são suficientes para convencer o Dr. Eduardo. Ele está cego de paixão. Conceição balançou a cabeça, pensativa. Se precisar de mim, conte comigo. Posso testemunhar o que vi. Aquela tarde, enquanto arrumava o quarto de Dona Berenice, Idalina encontrou um documento sobre a mesa de cabeceira. Ao examiná-lo rapidamente, descobriu ser uma minuta de transferência de ações da construtora Albuquerque. O documento propunha transferir 30% das ações de Dona Berenice para Eduardo e outros 30% para Helena, deixando a matriarca com apenas uma participação simbólica na empresa que seu marido construíra. Idalina fotografou o documento com seu celular e o recolocou exatamente como estava. Sua suspeita inicial estava se confirmando. Helena não queria apenas afastar Dona Berenice, queria seu poder acionário e controle sobre a construtora. Naquela noite, reunida com Dona Berenice no quarto da matriarca, após Helena e Eduardo terem saído para um jantar beneficente, Idalina mostrou à patroa todas as provas que havia reunido até então. Minha Nossa Senhora, murmurou Dona Berenice, as mãos trêmulas ao ver as gravações. Como pude ser tão cega? Como meu filho não percebe? O Dr. Eduardo está apaixonado, senhora. E Dona Helena é muito esperta em manter 2 faces.
A idosa enxugou uma lágrima que escorria pela face enrugada. O que faremos, Idalina? Quem acreditará em nós contra Helena? Ela é vista por todos como a nora perfeita. Idalina segurou as mãos da patroa com firmeza. Vamos continuar reunindo provas, dona Berenice. E então, quando tivermos evidências irrefutáveis, confrontaremos o Dr. Eduardo com a verdade. Ele pode estar cego, mas não é tolo. Diante de provas concretas, ele verá quem sua esposa realmente é. Dona Berenice assentiu, o olhar determinado substituindo o medo inicial. Vamos fazer isso. Não permitirei que aquela mulher destrua o que Augusto construiu, nem que afaste meu filho de mim. Enquanto ajudava a matriarca a se preparar para dormir, Idalina sabia que estavam entrando em território perigoso. Helena era inteligente e cruel, uma combinação ameaçadora. A governanta precisava ser mais esperta, mais cuidadosa e, acima de tudo, mais rápida. A vida e o legado de Dona Berenice dependiam disso. Solte-me, Helena. A voz de Dona Berenice tremeu, não de medo, mas de indignação. A nora apertou ainda mais o braço da idosa, aproximando o rosto ameaçadoramente. Assine os documentos agora, ou sua vida vai se tornar um inferno. Pensa que não percebi suas conversas com aquela empregada intrometida? Vocês duas acham que podem me deter? Sou muito mais esperta. Idalina, escondida no closet, filmava tudo com o celular, o coração batendo acelerado. Este era exatamente o tipo de prova que precisavam. Helena revelando sua verdadeira face. Não vou assinar, declarou Dona Berenice com firmeza surpreendente. Esta empresa é o legado do meu Augusto, e você não vai colocar suas mãos nela. O rosto de Helena contorceu-se numa máscara de raiva. Sua velha teimosa, está cansada de viver? Posso acelerar o processo, sabe? Aqueles acidentes foram apenas avisos. Da próxima vez não haverá Idalina para salvá-la. Nesse momento, Idalina decidiu que era hora de intervir. Saiu do closet, o celular ainda gravando, e confrontou Helena. Está tudo registrado, dona Helena. Suas ameaças, sua confissão sobre os acidentes. Solte Dona Berenice agora. Helena virou-se atônita ao ver a governanta. Sua empregadinha intrometida. O que pensa que está fazendo? Protegendo minha patroa das suas garras, respondeu Idalina, aproximando-se para ajudar Dona Berenice a se levantar. Em um movimento rápido e desesperado, Helena avançou em direção a Idalina, tentando tomar o celular. As duas mulheres lutaram brevemente, enquanto Dona Berenice gritava por ajuda. O aparelho caiu no chão, mas continuou gravando. Você acha que alguém vai acreditar em uma empregada analfabeta contra mim? Cuspiu Helena, segurando Idalina pelos ombros. Sou Helena Mascarenhas. Venho de uma das famílias mais tradicionais de São Paulo. Posso destruir você com uma ligação. Idalina manteve a calma, sustentando o olhar da agressora. Pode ser que sim, dona Helena. Mas acredito que as pessoas vão acreditar nos vídeos e nas evidências que coletei nos últimos meses. Que evidências? Helena soltou uma risada seca, mas seus olhos demonstravam preocupação. Os remédios trocados, o óleo na escada, suas ameaças a Dona Berenice, tenho tudo registrado. E não só eu. Conceição, o jardineiro, até mesmo o motorista da família notaram seu comportamento suspeito. A expressão de Helena oscilava entre raiva e pânico. Dona Berenice havia conseguido se levantar. E agora estava ao lado de Idalina, as duas mulheres formando uma frente unida contra a nora manipuladora. Saiam da minha frente, ordenou Helena, tentando recuperar o controle. Vou ligar para Eduardo agora mesmo. Ele nunca acreditará em vocês contra mim. Nunca. Quando Helena sacou o celular para discar, Idalina aproveitou a distração momentânea para pegar seu próprio aparelho do chão. Em um movimento rápido, empurrou Dona Berenice para fora do quarto, seguindo-a imediatamente e trancando a porta por fora, deixando Helena presa dentro. O que você está fazendo? Gritou Helena, batendo na porta com fúria. Abram isso imediatamente. Venha, Dona Berenice, disse Idalina, guiando a matriarca pelo corredor. Vamos para a cozinha. É mais seguro lá. Na cozinha, Conceição aguardava apreensiva junto com Josué, o jardineiro, um homem forte de meia-idade que havia trabalhado para a família por mais de 2 décadas. Conseguiu? Perguntou a cozinheira, vendo o estado agitado das duas mulheres. Idalina assentiu, mostrando o celular. Está tudo aqui. Ela confessou tudo,
inclusive as tentativas anteriores contra Dona Berenice. Meu Deus do céu, murmurou Conceição, fazendo o sinal da cruz. Liguei para o Dr. Rodrigo como combinamos, informou Josué. Ele deve chegar a qualquer momento. Do andar superior, podiam-se ouvir os gritos e batidas furiosas de Helena, ainda trancada no quarto. E o doutor Eduardo? Perguntou Dona Berenice, a voz trêmula de emoção. Idalina, não quero que meu filho sofra. Ele precisa saber a verdade, senhora, por mais dolorosa que seja. Nesse momento, o barulho de uma porta sendo aberta no andar superior fez todos congelarem. Helena havia conseguido sair do quarto. Passos apressados desciam a escada e logo a figura elegante, porém desgrenhada da nora, surgiu na porta da cozinha. Vocês vão pagar por isso, ameaçou, o rosto contorcido de ódio. Ninguém brinca comigo desse jeito. Josué deu um passo à frente, posicionando-se protetoramente diante das mulheres. Dona Helena, sugiro que se acalme. A polícia e o Dr. Rodrigo já estão a caminho. Polícia? Helena empalideceu visivelmente. Vocês não ousariam. Ousaríamos sim, respondeu Idalina com firmeza. Para proteger Dona Berenice, faríamos qualquer coisa. Helena parecia avaliar suas opções, o olhar saltando de um rosto para outro. Finalmente, recuperando um pouco da compostura, ajeitou o cabelo e forçou um sorriso. Vocês estão exagerando. Foi apenas uma discussão familiar. Não houve ameaças reais. As gravações mostram o contrário, retrucou Idalina, segurando o celular como um escudo. Nesse exato momento, o som de um carro estacionando chamou a atenção de todos. Pela janela da cozinha, viram Eduardo descendo do veículo acompanhado pelo Dr. Rodrigo. Eduardo está aqui, murmurou Helena, o pânico retornando ao seu semblante. Sim, dona Helena, chegou a hora da verdade, declarou Idalina. Quando Eduardo entrou na mansão, chamando pela mãe, foi recebido por um silêncio tenso. Seguindo as vozes, encontrou o grupo reunido na cozinha. Um cenário incomum que o deixou imediatamente alerta. O que está acontecendo aqui? Perguntou, olhando de sua mãe para sua esposa, notando o estado alterado de ambas. Mãe, você está bem? Dona Berenice, com lágrimas nos olhos, apenas assentiu. Foi Dr. Rodrigo quem tomou a palavra. Eduardo, temos algo muito sério para discutir. Sugiro que vamos todos para a sala. Não dê ouvidos a eles, Eduardo, interveio Helena rapidamente, aproximando-se do marido. Sua mãe está confusa e Idalina tem enchido a cabeça dela com mentiras. Eduardo franziu o senho, ainda sem entender completamente a situação. Do que você está falando, Helena? Rodrigo, o que está havendo? O advogado, mantendo a calma que seus anos de experiência lhe conferiam, colocou a mão no ombro de Eduardo. É melhor você ver por si mesmo. Na sala principal da mansão, todos se acomodaram em um silêncio carregado. Idalina conectou seu celular à grande televisão, preparando-se para mostrar as evidências coletadas nas últimas semanas. Isso é ridículo, protestou Helena, tentando impedir a apresentação. Eduardo, você não vai acreditar nessas gravações manipuladas, vai? É óbvio que Idalina e sua mãe armaram tudo isso. Eduardo, confuso, mas determinado a entender o que estava acontecendo, ergueu a mão pedindo silêncio. Deixe-me ver o que tem a mostrar, Helena. A primeira gravação exibida mostrava Helena discutindo agressivamente com Dona Berenice sobre a transferência das ações, chamando-a de velha inútil e ameaçando-a com um asilo. A segunda capturava Helena ao telefone, planejando como forçar a sogra a assinar os documentos. A terceira e mais incriminadora era a cena recém-gravada no quarto, onde Helena confessava abertamente ter provocado os acidentes e ameaçava a vida da matriarca. A cada vídeo exibido, Eduardo empalidecia mais. Sua expressão transformava-se de confusão para incredulidade e, finalmente, para uma dor profunda e raiva contida. Helena, por sua vez, alternava entre tentativas desesperadas de explicar e acusações furiosas contra Idalina. São montagens, gritou quando o último vídeo terminou. Eduardo querido, você conhece essa empregada. Ela sempre teve ciúmes do nosso relacionamento. Sempre quis me afastar de você. Não percebe que ela manipulou sua mãe para virá-la contra mim? Mas era tarde demais. Eduardo havia visto o suficiente. O homem que sempre fora conhecido por sua calma nos negócios, agora lutava para conter suas emoções. Helena,
disse ele finalmente, a voz baixa e controlada, mas carregada de dor. Aquela é a sua voz. São as suas palavras. É você ameaçando minha mãe, confessando ter provocado acidentes. Como pôde? Eduardo, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você planejou machucar minha mãe. Que você falsificou documentos para tomar controle da empresa, da nossa família. Que tudo o que vivemos foi uma mentira. Helena, vendo que suas negativas não funcionariam mais, mudou subitamente de tática. Seu semblante transformou-se, a máscara de doçura caindo completamente, para revelar uma frieza calculista que chocou a todos. Você nunca entendeu o verdadeiro potencial daquela empresa, Eduardo. Enquanto você se preocupava com projetos sociais e sustentabilidade, eu via o império que poderíamos construir. Sim, manipulei situações. Sim, tentei acelerar o inevitável. Mas fiz isso por nós, para termos o que merecemos. Eduardo recuou como se tivesse levado um tapa. O que merecemos? Helena, você está falando da minha mãe, da mulher que te recebeu nesta casa como uma filha. Sua mãe é uma velha ultrapassada que só atrapalha. Ela nunca me aceitou realmente, sempre me tratou como uma intrusa. Isso não é verdade, interveio Dona Berenice, a voz embargada. Sempre tratei você como parte da família, Helena. Dei-lhe meu carinho, minha confiança. Calada, gritou Helena, virando-se furiosamente para a sogra. Você nunca me enganou com seu teatrinho de matriarca bondosa. Sempre soube que me desprezava, por não vir de uma família tradicional como a sua. Eduardo colocou-se protetivamente diante da mãe. Chega, Helena. Está tudo acabado. Quero você fora desta casa agora mesmo. Me expulsar? Você não pode fazer isso. Sou sua esposa. Não por muito tempo, respondeu Eduardo com firmeza. Doutor Rodrigo, por favor, inicie os procedimentos para o divórcio imediatamente. O advogado assentiu gravemente. Será feito, Eduardo. E há mais. Com base nas evidências apresentadas, temos motivos para uma denúncia criminal contra Helena por tentativa de fraude, falsificação de documentos e ameaças. Helena olhou em volta, como um animal encurralado, buscando alguma saída. Vocês não podem fazer isso comigo. Não podem. Já fizemos, declarou Idalina, ainda segurando firmemente o celular com as provas. E desta vez, dona Helena, nenhuma máscara de perfeição poderá salvá-la. O silêncio que se seguiu ao confronto na sala dos Albuquerque era quase palpável. Helena permanecia de pé, o rosto contorcido em uma mistura de raiva e desespero, enquanto Eduardo, ainda atordoado com as revelações, mantinha-se protetivamente ao lado da mãe. Dr. Rodrigo já estava ao telefone, acionando seus contatos na polícia. Não pense que isso acabou, sibilou Helena recolhendo sua bolsa. Tenho amigos poderosos, conexões que vocês nem imaginam. Suas ameaças não nos assustam mais, respondeu Dona Berenice com uma serenidade que surpreendeu a todos. A verdade veio à tona, e nada do que você diga ou faça poderá mudá-la. Helena lançou um último olhar fulminante para o grupo e dirigiu-se à porta principal. Eduardo a seguiu, garantindo que ela realmente deixasse a mansão. No jardim, antes de entrar em seu carro de luxo, Helena virou-se para o ainda marido. Você vai se arrepender disso, Eduardo. Ninguém me humilha dessa forma e sai impune. O único arrependimento que tenho é ter sido tão cego durante tanto tempo, respondeu ele, a voz carregada de dor. Agora vai, Helena. Seus pertences serão enviados para onde você indicar. Quando o carro de Helena desapareceu na curva da rua, Eduardo permaneceu imóvel por alguns instantes, deixando a chuva fina que voltara a cair molhar seu rosto, como se pudesse lavar a dor e a traição que sentia. Finalmente, retornou para dentro da casa, onde encontrou sua mãe sendo confortada por Idalina e Conceição. Mãe, disse ele, ajoelhando-se diante da matriarca, perdoe-me por não ter acreditado na senhora, por ter permitido que isso chegasse tão longe. Dona Berenice, com lágrimas nos olhos, acariciou o rosto do filho. Não há o que perdoar, meu filho. Helena nos enganou a todos com sua máscara de perfeição. Dr. Rodrigo, que acabara de encerrar sua ligação, aproximou-se do grupo. A polícia está a caminho. Mas enquanto isso, precisamos discutir alguns assuntos urgentes. Helena mencionou documentos já registrados. Precisamos verificar se ela não conseguiu transferir ações da construtora fraudulentamente. O semblante de Eduardo escureceu.
Você acha que ela poderia ter feito isso? Pelo que vimos hoje, não duvido de nada, respondeu o advogado sombriamente. Vou precisar de uma procuração assinada por Dona Berenice para investigar todos os registros em cartórios e juntas comerciais. Enquanto os procedimentos legais eram discutidos, Idalina discretamente recolheu-se à cozinha para preparar um chá calmante para todos. Conceição a seguiu, ainda visivelmente abalada pelos eventos. Graças a Deus tudo acabou, sussurrou a cozinheira, ajudando a separar as xícaras. Ainda não acabou completamente, respondeu Idalina em tom baixo. Helena não é o tipo de pessoa que desiste facilmente, e tenho certeza que ela tentará se vingar. Você acha que ela pode voltar? Fazer alguma maldade? Idalina suspirou, colocando água para ferver. Não sei, Conceição, mas precisamos continuar vigilantes, pelo menos até que todas as questões legais estejam resolvidas. Na sala, Eduardo e Dr. Rodrigo analisavam os documentos encontrados no quarto de Helena após sua saída. Um conjunto particularmente alarmante chamou a atenção do advogado. Isso é extremamente preocupante, comentou, ajustando os óculos para examinar melhor os papéis. São minutas de transferência de ações já preenchidas, com o que parece ser a assinatura de Dona Berenice. Mas minha mãe nunca assinaria isso, protestou Eduardo. Exatamente. O que sugere que Helena pode ter falsificado a assinatura. Dr. Rodrigo colocou o documento em uma pasta separada. Vou solicitar uma perícia grafotécnica imediatamente. Quando Idalina retornou com a bandeja de chá, encontrou um clima ainda mais tenso na sala. Serviu as xícaras silenciosamente, observando a preocupação nas faces de todos. Idalina, chamou Dona Berenice após alguns goles de chá. Sem você, eu jamais teria percebido o que estava acontecendo. Você arriscou tudo para me proteger. A governanta balançou a cabeça humildemente. Só fiz o que qualquer pessoa decente faria, Dona Berenice. A senhora sempre foi boa para mim. Me tratou com respeito quando muitos só viam uma empregada sem estudo. Eduardo, que observava a interação entre as duas mulheres, parecia perceber pela primeira vez a profundidade do vínculo que as unia. Minha mãe tem razão, Idalina. Seu ato de coragem e lealdade salvou não apenas ela, mas toda a nossa família. O som da campainha interrompeu a conversa. Eram os oficiais de polícia, acompanhados de uma delegada da Delegacia da Mulher, especialmente designada para casos de violência doméstica e familiar. Dona Berenice Albuquerque? Perguntou a delegada, uma mulher de meia idade com expressão firme, mas compassiva. Sou a doutora Luciana Moreira. Recebemos uma denúncia sobre ameaças e possível falsificação de documentos. Os próximos minutos foram dedicados a registrar formalmente a denúncia contra Helena. Idalina entregou à polícia cópias de todas as gravações e evidências coletadas. A delegada ouviu atentamente cada depoimento, tomando notas detalhadas e ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer pontos específicos. Baseado no que vocês me apresentaram, temos elementos suficientes para um inquérito, concluiu doutora Luciana, após ouvir todos. Recomendo fortemente que solicitem medidas protetivas, impedindo que a senhora Helena Mascarenhas Silva se aproxime desta residência ou de qualquer membro da família. Dr. Rodrigo assentiu, já preparando os documentos necessários. Faremos isso imediatamente, doutora. Também estamos investigando possíveis fraudes documentais em cartórios. Nesse caso, sugiro uma ação rápida para bloquear qualquer transferência de bens ou ações, recomendou a delegada. Se houver mesmo falsificação, cada minuto conta. Após a saída da polícia, a mansão parecia estranhamente silenciosa, como se respirasse aliviada depois de uma longa tempestade. Dona Berenice, exausta pelos eventos do dia, retirou-se para seu quarto acompanhada por Idalina, que insistiu em ficar por perto caso a matriarca precisasse de algo durante a noite. Idalina, chamou a idosa quando já estava acomodada em sua cama. Você acha que Helena pode tentar algo contra nós? A governanta hesitou, não querendo aumentar as preocupações de sua patroa, mas também incapaz de mentir. Não sei, Dona Berenice, mas agora estamos todos alertas. Que a polícia está ciente da situação. Tenho medo não por mim, mas por Eduardo. Ele está tão abalado. Seu filho é forte, senhora. Vai superar isso com o tempo e o amor da família.
Na manhã seguinte, o café da manhã foi servido mais tarde que o usual. Ninguém havia dormido bem. E o cansaço era visível nos rostos de todos. Eduardo, que passara a noite em claro revisando documentos da construtora, parecia particularmente abatido. Encontrei algo muito estranho nas contas da empresa, comentou ele, enquanto Conceição servia café fresco. Transferências significativas para uma offshore nas Ilhas Cayman, todas autorizadas por Helena nos últimos 6 meses. Como ela poderia autorizar transferências? Perguntou Dona Berenice alarmada. Helena não tem cargo oficial na construtora. Eduardo passou a mão pelo cabelo num gesto de frustração. Aparentemente, ela usou uma procuração que me fez assinar ano passado. Na época, disse que era para facilitar questões burocráticas enquanto eu estivesse em viagens de negócios. Dr. Rodrigo, que havia chegado cedo para continuar os procedimentos legais, franziu o senho. Isso é extremamente sério, Eduardo. Precisamos auditar todas as contas da empresa imediatamente. Já solicitei ao departamento financeiro, respondeu Eduardo, a expressão sombria. Mas temo que o estrago já esteja feito. Amanhã avançava com telefonemas, documentos e discussões sobre os próximos passos legais quando a campainha tocou novamente. Josué, o jardineiro que permanecera na propriedade como segurança extra, anunciou a chegada de uma visitante inesperada. É uma moça, chama-se Camila Peixoto, informou. Diz que é prima de Dona Helena e que tem informações importantes. Eduardo e Dr. Rodrigo trocaram olhares desconfiados. Pode ser uma armadilha, sugeriu o advogado. Helena pode tê-la enviado para sondar a situação ou criar algum tipo de confusão. Ou pode ser alguém genuinamente preocupada, ponderou Dona Berenice. Devemos pelo menos ouvir o que ela tem a dizer. Após alguma deliberação, decidiram receber a visitante, mas com cautela. Idalina posicionou-se estrategicamente próxima a Dona Berenice, pronta para protegê-la se necessário. Camila Peixoto era uma jovem de aproximadamente 30 anos, com feições que lembravam vagamente as de Helena, mas com uma expressão muito mais aberta e genuína. Parecia extremamente nervosa, apertando uma pasta de documentos contra o peito. Agradeço por me receberem, começou ela, a voz trêmula. Sei que deve parecer estranho eu aparecer assim, especialmente depois de tudo o que Helena fez. Eduardo observava a visitante com cautela. Como soube do que aconteceu? Helena me ligou ontem à noite furiosa, respondeu Camila. Estava hospedada em um hotel e queria que eu a ajudasse a se vingar de vocês. Foi quando percebi que não podia mais ficar calada. Calada sobre o que, exatamente? Questionou o Dr. Rodrigo, sempre atento. Camila respirou fundo antes de continuar. Sobre o passado de Helena. Sobre seus outros casos semelhantes. Um silêncio tenso caiu sobre a sala enquanto Camila abria a pasta que trouxera. Dentro havia fotos, recortes de jornais e documentos organizados cronologicamente. Helena não é quem vocês pensam, explicou ela, espalhando o material sobre a mesa de centro. Seu verdadeiro nome nem é Helena Mascarenhas. É Luísa Cordeiro. Ela mudou de identidade após seu primeiro caso em Belo Horizonte. Eduardo pegou um dos recortes de jornal, que mostrava uma foto de Helena, mais jovem, ao lado de um senhor de idade avançada. A manchete dizia: empresário mineiro sofre acidente doméstico após transferir parte de seus bens para a jovem esposa. Meu Deus, murmurou ele, empalidecendo. Isso foi só o começo. Continuou Camila, indicando outras reportagens. Depois, já como Helena Mascarenhas, ela se envolveu com um médico viúvo no Rio de Janeiro. Ele aparentemente teve um ataque cardíaco semanas após modificar seu testamento em favor dela. Dr. Rodrigo examinava os documentos com expressão cada vez mais grave. Estes são registros oficiais de transferências de bens, semelhantes aos que encontramos aqui. Por que está nos mostrando isso agora? Perguntou Dona Berenice, a voz embargada pela emoção. Por que não nos alertou antes? Camila baixou os olhos, visivelmente envergonhada. Por medo, principalmente. Helena sempre foi manipuladora, mesmo quando éramos crianças. Ela tem informações comprometedoras sobre vários membros da minha família. Sempre nos ameaçou para mantermos silêncio. E o que mudou agora? Insistiu Eduardo, ainda desconfiado. Quando ela me ligou ontem, percebi que ela não iria parar. Que encontraria outra vítima, outra família para destruir. Não podia mais conviver com essa culpa.
Enquanto os outros examinavam os documentos trazidos por Camila, Idalina observava a jovem atentamente. Havia algo genuinamente doloroso em sua expressão, um peso que parecia finalmente estar sendo aliviado ao revelar a verdade. Estes documentos podem ser cruciais para o caso, declarou o Dr. Rodrigo finalmente. Se comprovarmos um padrão de comportamento, as autoridades de outras jurisdições podem reabrir investigações anteriores. Eduardo, ainda processando o choque das novas revelações, voltou-se para Camila. Você estaria disposta a testemunhar oficialmente? A contar tudo isso à polícia? A jovem hesitou por um momento. O medo evidente em seus olhos, mas finalmente assentiu. Sim, estou. Já não aguento mais viver com este segredo. Dr. Rodrigo imediatamente pegou o telefone para contatar a delegada Luciana, enquanto Eduardo guiava Camila para um cômodo mais privado, onde pudessem discutir os detalhes de seu testemunho. Dona Berenice, abalada pelas novas informações, pediu a Idalina que a acompanhasse ao jardim para respirar um pouco de ar fresco. Sentadas em um banco sob a sombra de uma mangueira centenária, a matriarca finalmente permitiu que as lágrimas contidas escorressem livremente. Como fui tão cega, Idalina? Como não percebi o monstro que estava trazendo para dentro da minha casa, para perto do meu filho? Idalina segurou as mãos da patroa com carinho. Helena, ou Heloísa, enganou a todos com sua atuação perfeita. Ela é uma predadora habilidosa, Dona Berenice. Não se culpe por não ter percebido. Graças a Deus você estava aqui, sussurrou a idosa, apertando as mãos da governanta. Você salvou mais do que minha vida. Salvou o legado do meu Augusto, salvou o futuro do meu filho. Enquanto as duas mulheres compartilhavam aquele momento de alívio e gratidão sob o céu azul de Salvador, dentro da mansão, os procedimentos para desmascarar completamente Helena avançavam rapidamente. O pesadelo parecia finalmente estar chegando ao fim, mas ninguém ali poderia prever as reviravoltas que ainda estavam por vir. Os dias que se seguiram foram intensos para a família Albuquerque. Com as informações fornecidas por Camila Peixoto, a delegada Luciana Moreira conseguiu autorização judicial para reabrir os casos anteriores de Helena, ou Heloísa, como era seu verdadeiro nome. O cerco se fechava rapidamente. Numa manhã particularmente quente, enquanto Idalina organizava o café da manhã na varanda para Dona Berenice, Dr. Rodrigo chegou à mansão com novidades importantes. Localizamos Helena, anunciou ele, aceitando uma xícara de café oferecida por Conceição. Estava hospedada no Hotel Fasano, sob nome falso, mas um funcionário a reconheceu pela foto e alertou a polícia. Ela foi presa? Perguntou Eduardo, que acabara de se juntar ao grupo. Dr. Rodrigo assentiu. Sim, esta madrugada. Tentou resistir. Alegou perseguição, mas as evidências eram incontestáveis. Encontraram em sua suíte diversos documentos falsificados com assinaturas de Dona Berenice, além de um pendrive contendo planos detalhados para transferências bancárias fraudulentas. Dona Berenice suspirou profundamente. Que alívio! Finalmente esse pesadelo acabou. Não completamente, corrigiu o advogado, seu semblante ainda grave. As investigações sobre os casos anteriores estão apenas começando. A polícia do Rio de Janeiro exumou o corpo do médico Dr. Henrique Nogueira, que era o segundo marido de Helena, e as autoridades de Belo Horizonte reabriram o inquérito sobre o acidente do empresário Javier Mendonça, seu primeiro alvo. Eduardo, que permanecera calado, finalmente falou, a voz embargada pela emoção. Como pude ser tão tolo? Tantos sinais que ignorei. Não se torture, meu filho, consolou Dona Berenice, segurando a mão do filho. Helena era excepcionalmente habilidosa em sua manipulação. Enganou a todos nós. Enquanto a família discutia os desdobramentos legais com Dr. Rodrigo, Idalina mantinha-se discretamente afastada, como sempre fazia durante conversas privadas dos patrões. No entanto, Eduardo a chamou, surpreendendo a todos. Idalina, por favor, junte-se a nós. Você é parte fundamental dessa história, e suas contribuições são valiosas para todas as decisões que tomarmos daqui para frente. A governanta hesitou, desacostumada a participar ativamente de reuniões familiares. Mas o olhar caloroso de Dona Berenice a encorajou. Sentou-se timidamente na beirada de uma cadeira,
as mãos cruzadas sobre o colo. Temos uma longa jornada legal pela frente, continuou o Dr. Rodrigo, espalhando alguns documentos sobre a mesa. Precisaremos anular todas as transferências fraudulentas, recuperar os valores desviados da construtora e garantir que Helena responda criminalmente por todas suas ações. E quanto ao divórcio? Perguntou Eduardo. Já demos entrada. Com as evidências que temos de fraude e ameaças, não haverá problemas em conseguir a anulação do casamento. Helena não terá direito a nenhuma partilha de bens. Dona Berenice, que observava Idalina silenciosamente, percebeu o cansaço no rosto da fiel funcionária. Idalina, você está bem? Parece exausta. Estou sim, senhora. Só não tenho dormido muito bem nesses últimos dias. Compreensível, comentou Eduardo. Você carregou um peso enorme nos ombros, protegendo minha mãe sozinha durante tanto tempo. A conversa foi interrompida pela chegada de Josué, o jardineiro, anunciando que repórteres começavam a se aglomerar nos portões da mansão. O caso vazou para a imprensa, explicou ele. Estão querendo declarações sobre a prisão de Dona Helena. Dr. Rodrigo levantou-se imediatamente. Já esperava por isso. O caso tem todos os elementos que a mídia adora. Riqueza, traição, fraude. Sugiro mantermos discrição absoluta. Nada de declarações por enquanto. Nos dias seguintes, a história da viúva negra da alta sociedade, como a imprensa a apelidou Helena, dominou os noticiários de todo o Brasil. Detalhes sobre seus casamentos anteriores, as mortes suspeitas, já as fraudes documentadas, tudo veio à tona numa enxurrada de reportagens sensacionalistas. A mansão dos Albuquerque tornou-se praticamente sitiada por jornalistas e curiosos. Idalina, sempre discreta, evitava até mesmo aproximar-se das janelas para não ser fotografada. Sua lealdade e coragem em desmascarar Helena começavam a ganhar notoriedade, com alguns veículos referindo-se a ela como a heroína silenciosa ou a guardiã da matriarca. Numa noite, uma semana após a prisão de Helena, Idalina encontrou Eduardo sozinho na biblioteca, rodeado de papéis e com um copo de uísque pela metade. Desculpe, doutor Eduardo, não sabia que estava aqui. Volto mais tarde para limpar. Não, Idalina, por favor, fique, pediu ele, indicando uma poltrona próxima. Na verdade, queria mesmo falar com você. A governanta entrou hesitante, ainda desconfortável com a nova dinâmica que se estabelecia na casa, onde era tratada quase como parte da família. Estive revisando todos os documentos da construtora, começou Eduardo, esfregando os olhos cansados. O estrago que Helena fez é considerável, mas recuperável. Conseguimos bloquear a maioria das transferências fraudulentas a tempo. Fico feliz em ouvir isso, doutor. Mas não foi sobre isso que quis falar com você. Eduardo levantou-se, aproximando-se da governanta. Idalina, nunca poderei agradecer o suficiente pelo que fez por minha família. Você arriscou tudo, seu emprego, sua segurança, sua reputação, para proteger minha mãe. Fiz apenas o que era certo, Dr. Eduardo. Sua mãe sempre me tratou com dignidade e respeito. Não poderia simplesmente ficar parada vendo aquela mulher machucar Dona Berenice. Eduardo sorriu, um sorriso triste e cansado. Mesmo assim, sua coragem e lealdade merecem reconhecimento. Minha mãe e eu conversamos e queremos oferecer algo a você. Idalina agitou-se, desconfortável. Não precisa, doutor. De verdade, não fiz isso esperando recompensa. Sabemos disso, e é justamente o que torna seu ato ainda mais nobre. Eduardo entregou-lhe um envelope. Por favor, aceite. É o mínimo que podemos fazer. Com mãos trêmulas, Idalina abriu o envelope. Dentro havia uma escritura de um pequeno apartamento em Alagoinhas, sua cidade natal. É uma casa? Perguntou confusa e emocionada. Um apartamento, confirmou Eduardo. Sei que você sempre envia dinheiro para sua irmã em Alagoinhas, que cuida de seus sobrinhos. Agora vocês terão um lugar próprio. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo rosto da governanta. Não sei o que dizer, Dr. Eduardo. Não diga nada. Apenas aceite, por favor. E saiba que, independentemente desse presente, seu lugar nesta casa está garantido enquanto você quiser ficar. Você é mais que uma funcionária para nós, Idalina. É família. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, Dona Berenice entregou a Idalina outro envelope,
O que é isso, senhora? Abra, minha querida. Dentro havia um documento oficial com o timbre da construtora Albuquerque. Ao ler o conteúdo, Idalina quase deixou a bandeja de café cair. Dona Berenice, Isso é uma alteração no meu testamento, completou a matriarca com um sorriso sereno. Reservei 10% das ações da construtora para você, Idalina. E antes que proteste, já está tudo oficializado e registrado. Mas, senhora, eu não entendo de negócios, não saberia o que fazer com ações de uma empresa. Não se preocupe com isso. É apenas um reconhecimento simbólico da sua importância em nossas vidas. Eduardo continuará administrando tudo. Você apenas receberá sua parte nos lucros. E, mais importante, incluí uma cláusula garantindo sua moradia vitalícia nesta casa, se assim desejar. A comoção de Idalina era tamanha que não conseguiu conter o choro. Conceição, que assistia à cena da porta da cozinha, também enxugava lágrimas discretas. No tribunal, os processos contra Helena avançavam rapidamente. As evidências eram avassaladoras, especialmente após as exumações revelarem resquícios de substâncias tóxicas no corpo do médico do Rio de Janeiro. Confrontada com a montanha de provas, Helena finalmente aceitou um acordo com a promotoria. Em uma sala fechada, diante de promotores, advogados e da delegada Luciana, Helena confessou detalhadamente seus crimes: a morte premeditada de seus 2 maridos anteriores, as fraudes documentais, as tentativas contra Dona Berenice. Nunca tive nada, declarou ela friamente durante a confissão gravada. Nasci na pobreza em uma favela do Recife. Aprendi desde cedo que beleza e inteligência eram minhas únicas armas. Sim, seduzi homens ricos, casei por interesse. Provoquei acidentes. Planejei cada passo meticulosamente. Quando questionada sobre Eduardo, algo parecido com emoção genuína cruzou brevemente seu rosto. Eduardo era diferente. No início era apenas mais um alvo. Jovem, rico, influente. Mas ele era gentil, por um momento quase desisti do plano, quase. Mas não desistiu, observou a promotora. Helena endureceu novamente o semblante. Não, porque percebi que gentileza não paga contas, que amor não constrói impérios. Precisava do controle daquela construtora, e Berenice era o único obstáculo. Então tentou eliminá-la como fez com os outros. Tentei acelerar o inevitável, corrigiu Helena com um sorriso frio. Velhice é uma sentença de incapacitação gradual. Eu só estava ajudando o processo. Na mansão dos Albuquerque, a vida lentamente retomava alguma normalidade. Eduardo dedicava-se integralmente a recuperar os danos causados à construtora, implementando novos controles financeiros e restaurando a confiança de parceiros e clientes. Dona Berenice, liberta do constante estresse e medo, recuperava gradualmente sua saúde e vitalidade, voltando a frequentar seu grupo de amigas e até mesmo a participar de alguns eventos sociais. Quanto a Idalina, continuava exercendo suas funções de governanta com a mesma dedicação de sempre, embora agora fosse tratada com um novo nível de respeito e consideração por todos. Os demais funcionários, que testemunharam sua coragem e lealdade, a olhavam com admiração quase reverencial. Numa tarde particularmente agradável, enquanto Idalina arrumava flores frescas na sala principal, foi surpreendida pelo carteiro, que entregava uma carta endereçada especificamente a ela. O envelope sem remetente continha apenas uma folha de papel com uma caligrafia elegante, que ela reconheceu imediatamente. Idalina, você venceu. Conseguiu o que ninguém antes havia conseguido: desmascarar minha atuação perfeita. Parabéns. Sei que agora deve estar se sentindo valiosa, talvez até especial por ter salvado os Albuquerque. Não se iluda. Para eles você sempre será apenas a empregada. Os presentes, os agradecimentos, tudo isso é temporário. Logo voltará a ser invisível. Eu ao menos nunca escondi minha ambição. Quis poder, quis status, quis riqueza. E cheguei muito perto de conseguir tudo. Você, com sua lealdade canina, nunca saberá o que é verdadeira independência. Um dia nossos caminhos voltarão a se cruzar. E quando esse dia chegar, estarei pronta. H. Com as mãos trêmulas, Idalina releu a carta várias vezes antes de decidir mostrá-la a Dr. Rodrigo. O advogado a tranquilizou, explicando que era comum prisioneiros enviarem cartas intimidatórias,
mas que Helena permaneceria detida por muitos anos, incapaz de cumprir qualquer ameaça. Ainda assim, as palavras da carta ecoavam na mente de Idalina nos dias seguintes, não pelas ameaças veladas, mas pela insinuação de que sua posição na família Albuquerque era apenas temporária, um resultado da gratidão momentânea que logo se dissiparia. Numa noite, enquanto servia chá para Dona Berenice em seus aposentos, Idalina não conseguiu conter a pergunta que a atormentava. Dona Berenice, a senhora acha que sempre serei apenas a empregada para vocês? A matriarca pousou a xícara surpresa. Idalina, o que a faz perguntar isso? A governanta hesitou, mas finalmente revelou sobre a carta de Helena. Dona Berenice ouviu atentamente, o semblante transformando-se em indignação, à medida que Idalina relatava o conteúdo da mensagem. Minha querida, disse finalmente, segurando as mãos da governanta, Helena está desesperadamente tentando plantar dúvidas em você, para envenená-la como tentou me envenenar. Não dê ouvidos a ela. Mas, senhora, não, escute-me agora. A voz de Dona Berenice assumiu um tom firme que raramente usava. Você nunca foi apenas a empregada nesta casa, mesmo antes de tudo isso acontecer. E agora, após tudo o que vivemos juntas, você é família. Uma família escolhida pelo coração, não pelo sangue. As palavras da matriarca, ditas com tanta convicção, acalmaram o coração inquieto de Idalina. Naquela noite, pela primeira vez em muitos dias, ela conseguiu dormir profundamente, sem pesadelos sobre Helena ou preocupações sobre seu lugar no mundo. Na semana seguinte, o julgamento de Helena foi finalmente concluído. Condenada por múltiplas acusações de fraude, falsificação e tentativas de agressão, recebeu uma sentença severa: 30 anos de prisão, sem possibilidade de liberdade condicional antes do cumprimento de pelo menos 2/3 da pena. A viúva negra da alta sociedade estava finalmente neutralizada. Para a família Albuquerque, era hora de virar a página definitivamente. Eduardo, inspirado pela repercussão do caso, decidiu criar uma iniciativa em nome da mãe, a Fundação Berenice Albuquerque, dedicada a apoiar trabalhadores domésticos que testemunhassem situações de violência ou abuso em seus ambientes de trabalho. A fundação ofereceria assistência jurídica gratuita, apoio psicológico e até mesmo ajuda financeira para aqueles que perdessem seus empregos por denunciarem abusos. Quero que você seja a embaixadora da fundação. Idalina, propôs Eduardo durante um jantar familiar. Sua história pode inspirar outros a terem coragem de fazer o certo, mesmo quando parece impossível. 2 anos haviam se passado desde o desmascaramento de Helena Mascarenhas. A mansão dos Albuquerque no corredor da Vitória, antes palco de tensão e ameaças veladas, respirava agora uma atmosfera de paz e renovação. As buganvílias que emolduravam a entrada principal estavam mais vibrantes que nunca, assim como os sorrisos que agora habitavam regularmente os rostos de seus moradores. Naquela manhã ensolarada de sábado, a casa estava especialmente movimentada. Funcionários iam e vinham, carregando arranjos de flores, organizando mesas no jardim, preparando petiscos na cozinha. Dona Berenice Albuquerque completava 77 anos, e a ocasião seria celebrada com uma festa íntima, apenas para amigos próximos e familiares. Idalina Pereira, agora com 54 anos, supervisionava todos os preparativos com sua habitual eficiência discreta. Embora continuasse exercendo a função de governanta da mansão por escolha própria, seu status havia mudado substancialmente. Os demais funcionários a tratavam com um misto de respeito e admiração, consultando-a sobre todas as decisões importantes. Dona Idalina, chamou Josué o jardineiro, aproximando-se com um arranjo exuberante de orquídeas. A senhora acha que devemos colocar este na mesa principal ou na entrada da varanda? Idalina sorriu ao ouvir o Dona antes de seu nome, uma deferência que ainda a surpreendia, mesmo depois de tanto tempo. Na varanda ficará perfeito, Josué. Dona Berenice adora ver as orquídeas com a luz natural da manhã. Enquanto ajustava a posição de algumas cadeiras no jardim, Idalina avistou Eduardo chegando do escritório. Aos 47 anos, ele parecia finalmente ter recuperado a leveza que perdera durante o casamento com Helena. Mais magro, com o semblante sereno e ocasionalmente até mesmo brincalhão,
Dedicava-se agora à construtora com uma visão renovada, priorizando projetos socialmente responsáveis. Idalina, chamou ele aproximando-se com um sorriso. Tudo pronto para a grande celebração. Quase tudo, Dr. Eduardo. Falta apenas confirmar o horário exato em que a senhora Mariana trará o bolo. Mariana Costa, confeiteira renomada de Salvador, era uma das novas amigas de Dona Berenice, conhecida através de um dos projetos da fundação que Eduardo criara em nome da mãe. A Fundação Berenice Albuquerque havia se tornado uma força importante na defesa dos direitos de trabalhadores domésticos em todo o Nordeste, com ramificações começando a se espalhar por outras regiões do Brasil. Liguei para ela há pouco. O bolo chegará às 4, informou Eduardo. E o presente especial você guardou em segurança? Idalina assentiu com um sorriso cúmplice. No meu quarto, como combinamos. Dona Berenice não desconfia de nada. O presente especial era uma obra de arte encomendada especialmente para a ocasião. Um retrato a óleo de Dona Berenice, Eduardo e Idalina, pintado por um dos mais renomados artistas baianos. A inclusão de Idalina no retrato familiar havia sido ideia de Eduardo, um reconhecimento formal e permanente de seu lugar na família Albuquerque. Perfeito. Mal posso esperar para ver a reação dela. Eduardo consultou o relógio. Vou subir para verificar se ela precisa de algo. Os primeiros convidados devem chegar em breve. Enquanto Eduardo se afastava, Idalina permitiu-se um momento de reflexão. Sua vida havia mudado drasticamente nos últimos 2 anos, não apenas pela segurança financeira, que as ações da construtora e o apartamento em Alagoinhas lhe proporcionavam, mas principalmente pelo reconhecimento e respeito que agora recebia de todos. Sua irmã Aparecida e os sobrinhos haviam se mudado para o apartamento em Alagoinhas, permitindo que as crianças frequentassem escolas melhores. Já a própria Idalina decidira permanecer na mansão dos Albuquerque, não mais por necessidade, mas por escolha e afeto. A relação construída com Dona Berenice transcendia a de patroa e empregada. Eram agora confidentes, quase amigas. Como embaixadora da Fundação Berenice Albuquerque, Idalina concedera uma única entrevista pública. Uma conversa sincera e emocionante em um programa de televisão nacional, onde compartilhara sua experiência de desmascarar Helena e encorajar a outros trabalhadores domésticos a denunciarem abusos e violências. A repercussão fora imensa, resultando em um aumento significativo nas denúncias e na conscientização sobre os direitos desses profissionais. 1 centavo pelos seus pensamentos, disse uma voz suave, interrompendo suas reflexões. Idalina virou-se para encontrar Dona Berenice, elegante em um vestido azul turquesa, observando-a com um sorriso carinhoso. Estava apenas admirando como o jardim está bonito para sua festa. Senhora, e pensando em como sua vida mudou, não é mesmo? A idosa tinha um olhar perspicaz, que parecia sempre ler os pensamentos de Idalina. Conhecemos uma a outra há tempo demais para esconder sentimentos. Idalina sorriu, admitindo com um aceno. É verdade. Às vezes parece que estou sonhando. Tanta coisa aconteceu. E ainda acontecerá, completou Dona Berenice, enigmática. Venha, quero lhe mostrar algo antes que os convidados cheguem. Intrigada, Idalina seguiu a matriarca até seu escritório pessoal, um cômodo raramente usado desde que Eduardo assumira por completo a administração da construtora. Sobre a mesa de mogno repousava um documento oficial com o logotipo da empresa. O que é isso, senhora? A mais recente alteração no Estatuto da Construtora Albuquerque, respondeu Dona Berenice, indicando que Idalina se aproximasse. Leia o artigo destacado. Com as mãos ligeiramente trêmulas, Idalina ajustou os óculos que agora usava para leitura e examinou o documento. O artigo em questão estabelecia a criação de um Conselho de Valores e Ética dentro da empresa, com poderes consultivos e de veto em decisões estratégicas. Que a primeira conselheira nomeada era Idalina Pereira, Dona Berenice. A voz de Idalina falhou, embargada pela emoção. Eu não entendo de negócios, não tenho formação para isso. Não precisa entender de finanças ou engenharia, respondeu a matriarca com firmeza. O que esse conselho precisa é justamente do que você tem de sobra: integridade, sabedoria prática e capacidade de enxergar o verdadeiro caráter das pessoas. Se tivéssemos tido um conselho assim antes,
Helena jamais teria conseguido manipular tantas situações dentro da empresa. Ainda assimilando a magnitude daquela responsabilidade, Idalina não percebeu imediatamente que Eduardo havia entrado no escritório, acompanhado de Dr. Rodrigo. Então já contou a ela? Perguntou Eduardo sorridente. O que achou da surpresa, Idalina? Estou sem palavras, Dr. Eduardo. É uma honra imensa, mas não sei se estou à altura. Está sim, afirmou o Dr. Rodrigo, que continuava sendo o advogado da família e agora também da fundação. Seu discernimento e coragem são exatamente o que muitas empresas familiares precisam para evitar manipulações externas. A conversa foi interrompida pelo som da campainha. Os primeiros convidados haviam chegado. Guardando o documento cuidadosamente, Dona Berenice conduziu todos de volta à sala principal para recepcioná-los. A festa transcorreu em um clima de genuína alegria. Amigos de longa data da família Albuquerque, novos parceiros da fundação, funcionários antigos da mansão, cerca de 50 pessoas reuniram-se para celebrar não apenas o aniversário da matriarca, mas também a renovação que aquela família experimentara. Durante o brinde principal, Eduardo surpreendeu a todos com um anúncio. Gostaria de compartilhar com vocês uma novidade. A partir do próximo mês, nossa construtora iniciará um projeto pioneiro, a construção de moradias populares sustentáveis no bairro do Curuzu, utilizando técnicas ecológicas e mão de obra local. Este projeto é apenas o primeiro de muitos que pretendem honrar o verdadeiro legado de meu pai. Não apenas construir prédios, mas construir comunidades. Aplausos entusiasmados seguiram-se ao anúncio. Idalina notou o brilho de orgulho nos olhos de Dona Berenice. Era como se o espírito empreendedor de Augusto Albuquerque, agora combinado com a visão social de Eduardo, estivesse renascendo de forma ainda mais significativa. Quando chegou o momento da entrega do presente especial, todos os convidados foram convidados a se reunir na sala principal. Eduardo fez um breve discurso emocionado, antes de revelar o quadro. Este retrato simboliza o que aprendemos nos últimos anos, que família não se define apenas por laços de sangue, mas por lealdade, amor e respeito mútuo. Mãe, este é nosso presente para você, uma imagem que captura o que nos tornamos juntos. Ao ver o retrato que a incluía formalmente como parte da família, Idalina não conseguiu conter as lágrimas. Dona Berenice, igualmente emocionada, abraçou-a carinhosamente perante todos os convidados, selando publicamente aquele reconhecimento. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido e apenas os mais íntimos permaneciam conversando em pequenos grupos na varanda, Idalina recolheu-se discretamente ao seu quarto para um momento de reflexão. Em sua mesa de cabeceira, mantinha emoldurada uma frase que havia se tornado seu lema pessoal. A coragem não é ausência de medo, mas a convicção de que algo é mais importante que o medo. Um leve bater na porta interrompeu seus pensamentos. Era Conceição, a cozinheira, que ao longo dos últimos 2 anos se tornara sua amiga mais próxima entre os funcionários. Posso entrar, Idalina? Ou devo dizer, conselheira Pereira? Brincou ela com um sorriso. Para com isso, riu Idalina, gesticulando para que a amiga entrasse. Ainda estou tentando acreditar nessa história toda de conselho. Conceição sentou-se na beirada da cama, observando o quarto que, embora continuasse simples, agora exibia pequenos toques de personalização. Fotografias da família de Idalina em Alagoinhas, livros diversos, um novo hábito que ela desenvolvera com o incentivo de Eduardo, e até mesmo um pequeno notebook que aprendera a usar para acompanhar os projetos da fundação. Sabia que viriam te procurar aqui, comentou Conceição, entregando a Idalina um pequeno envelope. Dr. Rodrigo pediu para entregar isso a você. Disse que é urgente. Intrigada, Idalina abriu o envelope. Dentro havia um recorte de jornal recente com uma notícia breve. Ex-socialite Helena Mascarenhas, conhecida como viúva negra da alta sociedade, solicita a revisão de pena, alegando colaboração com investigações de outros casos semelhantes. Junto ao recorte, um bilhete escrito à mão por Dr. Rodrigo. Não se preocupe. É apenas uma manobra desesperada. Ela continuará onde está por muito tempo.
Não comentei durante a festa para não atrapalhar a celebração, mas achei que você deveria saber. A audiência de revisão será na próxima semana e estou monitorando de perto. Idalina releu a notícia várias vezes, sentindo um leve calafrio. Helena, mesmo presa, ainda tentava encontrar brechas, ainda planejava seu retorno. Más notícias? Perguntou Conceição, notando a expressão preocupada da amiga. Não exatamente. Apenas um lembrete de que precisamos continuar vigilantes. Idalina guardou o recorte na gaveta, decidindo que conversaria com Eduardo e Dona Berenice sobre o assunto apenas no dia seguinte. Hoje é dia de celebração, não de preocupações. De volta à varanda, onde os últimos convidados se despediam, Idalina observou com carinho a cena. Dona Berenice, sentada em sua cadeira favorita, conversava animadamente com duas amigas de longa data. Eduardo, mais relaxado do que o vira em anos, ria de uma história contada pelo Dr. Rodrigo. Os funcionários da casa moviam-se harmoniosamente, recolhendo copos e pratos com sorrisos satisfeitos nos rostos. Era uma imagem de paz duramente conquistada. Naquele momento, Idalina compreendeu que, independentemente do que Helena ou qualquer outra ameaça pudesse tentar no futuro, a família Albuquerque, agora sua família também, havia se tornado mais forte, mais unida e mais consciente. A máscara de perfeição de Helena caíra definitivamente, revelando não apenas sua verdadeira face, mas também iluminando o genuíno valor daqueles que ela tentara destruir. 2 semanas após a festa, Idalina recebeu um telefonema de Dr. Rodrigo. O pedido de revisão de pena de Helena fora negado unanimemente pelos juízes. Ela permaneceria cumprindo integralmente sua sentença, sem quaisquer benefícios ou reduções. Era um capítulo que finalmente podia ser dado como encerrado. Naquela noite, sentados na varanda para o tradicional café após o jantar, Dona Berenice, Eduardo e Idalina contemplaram o céu estrelado de Salvador em um silêncio confortável, daquele tipo que só existe entre pessoas que não precisam mais de palavras para se entenderem. Sabe o que eu estava pensando? Disse finalmente Dona Berenice, colocando sua xícara sobre a mesa. Que às vezes precisamos passar pelo pior para descobrir o melhor em nós mesmos e nos outros. Eduardo assentiu, pensativo. Helena quase destruiu nossa família, mas acabou nos unindo de uma forma que nunca imaginamos. E nos ensinou a valorizar a verdadeira lealdade, completou Dona Berenice, apertando carinhosamente a mão de Idalina, a reconhecer quem realmente se importa conosco, para além das aparências. Idalina sorriu, sentindo uma paz que jamais acreditara possível anos antes. De uma simples governanta, temendo perder seu emprego a uma conselheira respeitada e membro da família, sua jornada havia sido extraordinária, porém nunca buscara reconhecimento ou recompensas. Fizera apenas o que considerava certo, protegendo quem sempre a tratara com dignidade. Para mim, disse ela finalmente, a lição mais importante foi perceber que coragem e honestidade valem mais que qualquer fortuna. E que mesmo pessoas simples como eu podem fazer a diferença quando escolhem não se calar diante da injustiça. As 3 xícaras se ergueram em um brinde silencioso sob o céu estrelado de Salvador. Um pacto renovado de lealdade, respeito e afeto genuíno, mais forte que qualquer máscara de perfeição. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Idalina, Dona Berenice e a terrível Helena Mascarenhas tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com narrativas igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando no link à sua esquerda. Se gostaram desta história, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e dar um like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida. Não percam nossos próximos conteúdos. Estamos ansiosos para ler seus comentários e saber o que acharam da coragem de Idalina em desmascarar a máscara perfeita.